Olá, queridos amigos aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com Leandro Monteiro e hoje eu quero falar com você, degustando um maravilhoso Café Zeus, eu quero falar com você sobre, Leandro, qual o valor mínimo para eu começar a importar produtos da China? Esse é o bate-papo do nosso vídeo de hoje, depois da vinheta. É isso aí, pessoal, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre qual o valor mínimo que você deve investir para começar as suas importações da China. E claro, hoje eu estou recebendo vocês aqui na sala da minha casa, onde eu ostento aqui a minha querida bandeira da China, ao lado aqui da bandeira do Brasil, para falarmos de importação da China, para falarmos sobre qual o valor mínimo que você deve investir para poder começar as suas importações. Vamos lá. Bom, você pode até importar alguma coisa que você compre por R$10. Não tem o menor problema. O valor da compra não é importante. O que importa é você diluir esse valor nos custos de trazer um produto de lá. Deixa eu explicar melhor isso para você. Alguns custos para você poder importar da China, eles são fixos, independente da quantidade que você vai comprar ou da qualidade daquilo que você está trazendo. Por exemplo, se você vai trazer um container de um produto da China, seja lá o que for, para quem te aluga o container, não interessa se o que tem dentro do container é uma cadeira, se é guarda-chuva ou se é tablet da Apple, se é computador. Para quem aluga o container, isso não tem a menor importância. Então, é importante para que você ganhe mais dinheiro, para que você aumente a tua margem de lucro, que você dilua esses custos nos produtos. Então, por exemplo, se você já vai pagar o custo fixo de alugar um container e pagar o frete, quanto maior o valor agregado tiver dentro desse container, mais esse custo é diluído, então sobra mais dinheiro, sobra mais margem de lucro para você. Para o chinês é indiferente te vender uma quantidade grande ou pequena, ele quer te vender de qualquer jeito. Então vamos falar desses custos fixos para você entender qual é o mínimo justificável para que você importe direto da China. Vamos lá. Quando eu comecei a importar da China, muitos anos atrás, um frete de navio de lá para cá, um container, você pagava na faixa dos seus $3.000. Hoje está na faixa de $15.000. Ou seja, no câmbio de hoje, nós já estamos falando de R$80 mil. Então, mesmo que você traga um container vazio, você já está pagando R$80 mil no câmbio de hoje, para você só pagar o frete e o aluguel do container. Quando esse container chega no Brasil, você tem mais o custo com o despachante, que vai fazer todo o processo de desembaraço aduaneiro. Então, você deve separar aí, os despachantes variam de R$800 a R$2.500 por processo. Vamos arredondar para R$2.500. Então, independente do que tem dentro do teu container, ele vai te cobrar na faixa de R$2.500 para fazer o desembaraço aduaneiro, para tirar a tua carga do porto. Depois que a tua carga sai do porto, aquele container vai em cima de um caminhão, você vai ter que pagar o frete para aquele caminhão levar a carga do porto até a tua empresa, até a porta da tua casa, até a porta da tua loja, onde quer que você entregue. Em média, aqui dentro do Brasil, um frete saindo do Porto de Santos ou da Libra, lá no Rio de Janeiro, no terminal de cargas do Rio de Janeiro, para qualquer lugar do Brasil, esse frete vai variar de R$3.500 a R$8 mil, dependendo para onde você vai levar essa carga. Porque as transportadoras vão querer te cobrar também, não só o frete, mas o seguro da carga. Então, vamos falar dessas últimas três aqui que nós falamos. O aluguel do container, R$80 mil, mais o despachante, mais o frete no Brasil. Ou seja, isso aí eu ainda não entrei nem na questão dos impostos do que tu vai pagar quando a carga chega aqui. Então, deixa eu falar só dessa partezinha do imposto para a gente concluir esse cálculo. Tudo que você vai comprar na China, quando chega no Brasil,
você deve ter um número na tua cabeça, 125%, independente do que tu for comprar. Então, por exemplo, se você for fazer uma compra de 100 mil reais, você tem que ter guardado no banco 125 mil reais para legalizar tua carga no Brasil. Então, é o dobro e mais um pouquinho. Então, se você só tiver 100 mil para fazer a compra, você não pode fazer uma compra de 100 mil, porque quando a carga chegar, tu não vai ter dinheiro para tirar ela do porto. Então, você sempre tem que botar esse número na tua cabeça. Isso vai variar para um pouquinho mais ou para um pouquinho menos. Geralmente é para um pouquinho menos. Eu estou jogando um pouco para cima, que é para você não tomar susto. Então, 125%. O que você compra com o chinês, você tem que separar 125% daquele valor para poder tirar a tua carga quando ela chega no Brasil. Então, por isso que muita gente me procura, querendo importar produtos da China, fala, Leandro, eu tenho 50 mil para começar, Leandro, eu tenho 30 mil para começar. Você sozinho não vai dar. Você até pode fazer uma compra de 10 mil, 15 mil, mas o frete, todos esses custos vão te onerar tanto que o preço do teu produto vai ficar mais caro do que se você tivesse comprado aqui no Brasil. Então, como é que é a sacada para você que quer começar a importar da China e não tem muito dinheiro? Fazer como eu fiz no início. Como é que eu fiz no início? Quando eu comecei a importar da China, eu também não tinha dinheiro para trazer container fechado. Eu tinha um escritório pequeno, tinha pouca grana para fazer isso. Não é igual hoje que eu dou um telefonema para lá, mando vir 40 containers. Não era assim que funcionava naquela época, não tinha grana para fazer isso. Então, como é que eu fiz? Mais importante do que você ter o dinheiro é você ter um plano. Saber o que vai fazer com o dinheiro é mais importante do que tê-lo. Vou repetir, saber o que vai fazer com o dinheiro é mais importante do que ter o próprio dinheiro. Ter um plano é muito importante. Um terrorista que tem um plano, ele conquista mais do que um patriota que não tem plano algum. Uma pessoa que não crê em Deus e que tem um plano, ela conquista mais do que uma pessoa que crê em Deus e não tem plano nenhum. Ter um plano faz toda a diferença. Então, para você que tem pouco dinheiro e quer entrar na importação da China, faz como eu fiz no início. Primeiro, faz o planejamento de quem você vai comprar, por quanto você vai comprar, quais são os custos que você vai ter que pagar disso daí, vai vender para quem, você vai comprar por quanto e vai vender por quanto, qual é a margem de lucro que vai sobrar. Uma vez que você tem esse cálculo pronto, uma vez que você sabe de quem você vai comprar, por quanto você vai comprar e para quem você vai vender, não vai faltar investidores para botar dinheiro na tua ideia. Não vai faltar investidores para botar dinheiro no teu plano. Mas você primeiro tem que ter um plano. Se você não tiver um plano, você está ferrado. Esse recado é para quem tem pouco dinheiro e quer começar a importar da China. Para quem já tem mais dinheiro, fica mais fácil. É só entrar em contato com a gente que a gente faz todo o processo para você. Agora, quando eu comecei a importar da China, e essa dica é muito importante aqui para você, eu comecei porque eu fui à China e conheci as fábricas. Naquela época, a nossa empresa era muito pequena no Brasil, nós tínhamos um escritório de contabilidade, já contei essa história aqui em alguns casos, em alguns vídeos aqui, e os nossos clientes, eles vendiam produtos que eram fabricados na China e a margem de lucro deles era muito pequena. E eu comecei a ver que eles compravam os seus produtos do 10º atravessador. E eu quis pular naquela época todos os atravessadores para comprar direto da fábrica e vender direto para o meu cliente. Eu queria pular todos eles. Então o que eu fiz? Eu fui à China, fui participar da Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo, com 50 mil fábricas num único local. Tem até vídeos meus aqui no YouTube mostrando a Canton Fair. Eu vou lá muitas vezes. Eu hoje tenho residência na China, eu tenho apartamento em Shenzhen, que fica no sul da China, e os nossos negócios cresceram bastante, graças a Deus. Mas o início foi muito difícil porque eu não tinha grana.
Então eu tinha que ter um plano. Eu fui conhecer as fábricas. Quando eu vi o preço que os caras fabricavam e por quanto era comprado no Brasil, eu falei, pronto, vou virar o primeiro atravessador e vou ganhar dinheiro junto com os meus clientes. Foi exatamente o que eu fiz. Então o que eu fiz? Eu fui conhecer as fábricas. Lá na própria China, você já vai encontrar uma porrada de atravessador. Primeiro, que os donos das fábricas na China não falam inglês com ninguém. Se você estiver na internet teclando com alguém que está se passando pelo dono de uma fábrica, falando com você em inglês, você não está falando com o dono da fábrica. Os donos das fábricas não falam em inglês com ninguém. Você certamente, se está falando em inglês com alguém pela internet, não é o dono da fábrica. Eu estou afirmando isso para você. Lá, quem fala em inglês com a gente são os atravessadores que abrem empresa de trading lá e se passam pelo dono da fábrica para poder falar para você que você está negociando diretamente com a fábrica, na verdade não está. Então, lá, se você não está falando com alguém em mandarim, se você não está lidando com alguém em mandarim, não é o dono da fábrica. Por isso eu tive que aprender a falar e escrever em mandarim, que é para falar diretamente com os donos das fábricas, sem intermediários, sem intérprete, porque até o intérprete que a gente contrata na China para poder ajudar a gente, o próprio intérprete já se apresenta para o dono da fábrica como um vendedor e quer ganhar uma comissão sobre as tuas compras. O próprio intérprete já vai fazer isso com você. Então, para pular até o intérprete, eu fui aprender a falar e escrever a língua deles, que é para poder negociar direto com os donos das fábricas. Então, eu falo para você aqui com toda a propriedade do que eu estou falando, porque eu tenho autoridade nesse assunto, porque convivo com eles, faço negócio com eles há muitos anos, tenho empresa, já trabalho com isso, tenho residência lá e tenho vasta experiência em comprar da China e comercializar, não só no Brasil, como no resto do mundo também. Muitos dos produtos da China que eu compro nem vem para o Brasil, eu mando para o mundo árabe e tem outros vídeos meus aqui falando e mostrando isso. Então, meus amigos, quanto que você precisa para começar a importar da China? No dinheiro de hoje, em real, vamos falar a partir de 300 mil reais. Menos do que isso, você não vai conseguir ter margem de lucro suficiente, não vai ter preço suficiente para brigar no mercado brasileiro. A grande realidade é essa. Leandro, mas eu não tenho 300 mil para começar, como é que eu faço? Vamos montar o seu plano, você vai reunir um grupo de compras e você vai fazer uma compra em conjunto. Foi assim que eu comecei. Quando eu comecei também não tinha dinheiro para trazer um container sozinho. Então reuni um grupo de clientes e mostrei para eles, gente, vamos comprar por X e vamos vender por Y? Só que eu não tenho dinheiro para trazer o container. Eu vou precisar de tantos mil reais de cada um. E foi assim que nós começamos. Então, para você que quer começar e tem menos de 300 mil, se você não fizer parte de um grupo de compras, esquece, você nunca vai ter lucro importando da China. A verdade é essa. Meus amigos, esse era o recado que eu tinha para passar aqui para vocês nesse vídeo. Se o que nós falamos aqui foi útil para você, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o teu like, me segue também lá no Instagram, que é @EuSouLeandroMonteiro. Se você não conhece as fábricas na China e quer ter acesso a quem fabrica, entre em contato aí comigo, com o meu WhatsApp, é prefixo 11 94 375 0808. Você entra em contato com a gente. Um dos serviços que a nossa empresa oferece é a pesquisa de fornecedor. Nós vamos passar para você o nome do dono da fábrica, nós vamos passar para você o telefone, o e-mail dele, para você negociar diretamente com ele. Se você precisar de intérprete, a gente pode fazer esse trabalho para você. Na hora que você fizer a compra, nós podemos fazer também a inspeção da carga lá na China antes dela vir para o Brasil, porque depois que você compra abacaxi e eles mandarem laranja, não adianta reclamar, não tem o que fazer. Então a gente tem que conferir a carga lá antes dela vir para o Brasil. Então toda essa segurança, a nossa empresa, a nossa equipe lá pode passar para você. Então para você que tem interesse em importar da China, bota esse número na cabeça, a partir de 300 mil e fazer as coisas com segurança. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!